Bom, galera, continuando aí os nossos filos, hoje a gente vai falar do filo molusca, é um filo importante em vários sentidos. Características gerais são animais de corpo mole, todos, né, independente de que classe ele faz parte, e protegido com concha calcária. O corpo é dividido em cabeça, pé e massa visceral. Isso também é uma característica geral. Possui representantes na água salgada, na água doce e no ambiente terrestre. Os moluscos mais conhecidos são as lesmas, os caramujos, mexilhões, ostras, polvos e lulas. Em termos de características embrionárias, possuem simetria bilateral, né, corpo dividido em dois planos iguais. São celomados, então isso também é importante, né, já possuem um celoma. São triblásticos, possuem 3 folhetos embrionários. São ametaméricos, não possuem corpo segmentado, né? E são protostômios, né? Basta a origem na boca. A organização do corpo, né? A gente falou, né, dessa coisa do corpo dividido em cabeça, pé e massa visceral, né? Mas eles têm o corpo envolvido por uma dobra de epiderme, que é o que a gente chama do manto, né? Exatamente, que é a partir dele que se produz a concha. A maioria desses moluscos, além disso, né, tem uma cavidade chamada palial. Não é comum isso ser perguntado em alguma questão, tá? Mas facilita aí questões respiratórias, escritoras. A maioria dos órgãos internos encontra-se na massa visceral, né, que tá numa região bem específica, né? E aí esses órgãos estão ali por dentro. A cavidade celômica é reduzida, então apesar de ter o celoma, não é um grande celoma, é um celoma pequeno, né, perto de uma região mais cardíaca. Em termos de classificação, a gente consegue classificar os moluscos, né, em classes distintas de acordo com alguns critérios. Presença e forma da concha, se tem ou não tem concha, né? É raro, mas acontece de não ter. E desenvolvimento da cabeça, pé e massa visceral. Então, se vocês olharem esses dois exemplos aí, A e B, vocês percebem que todos eles têm as mesmas partes específicas, só que são diferentes na sua morfologia. A classe Apacófora não é uma classe que a gente fala muito, né? Essas primeiras classes desse slide a gente não fala muito. Tá? Vou passar até razoavelmente rápido, tá? Então são indivíduos que a gente nem consegue perceber muito, porque a gente não são animais que são próximos de estarem próximos da gente, tá? Vivem lá no fundo dos mares, muito arenosos, tá? Parecem até outros indivíduos que não molusco, tá? A classe Monoflacófora também, tá? Então ele tem um pé rastejador que a gente nem percebe. Parece um escudozinho, mas a gente também não tem contato. A classe Foliflacófora são animais rastejantes, também pouco vistos. Existem animais desses que já estão extintos, inclusive. A classe Escafópora, tem várias nomenclaturas para essa classe aí. Mas na verdade essas nomenclaturas são meio que em latim, né? Então a gente muitas vezes muda mesmo a nomenclatura deles, tá? Mas tem esse formato, né? Essa concha aí alongada, parece um dente. Vivem enterrados, não temos contato também normalmente com esses animais. Agora a gente vai falar das classes realmente mais comuns, né? Que a gente realmente percebe. A classe Gastrópoda é a classe que tem o maior número de representantes, né? Maior número de espécies. Eles são totalmente terrestres, né? Você pega alguns, né, poucos, que vivem até em outro ambiente, mas a grande maioria é terrestre, tá? A gente pode pegar ali uns caramujos de água doce, muito representativos, por exemplo, mas a gente tem uma quantidade muito grande de animais terrestres e, na verdade, é a única classe que tem animal terrestre, né? Isso é importante. Eles normalmente têm uma concha espiralada, né? Uma concha externa espiralada,
uma concha interna e reduzida ou sem concha, vai depender de que animal a gente estiver falando. Mas sempre tem esse pé rastejador. Então são as lesmas, que a gente vê aqui na primeira imagem, os caramujos e caracóis, que a gente tende a dizer como se fosse tudo a mesma coisa, né? Então, os caramujos gastrópodas que transmitem, por exemplo, a esquistossomose, o caramujo africano, o caramujo de jardim, todos eles são da classe gastrópoda. A classe bivalva, o nome já faz muita referência, né? Ele é um animal de corpo achatado, que ele é composto de duas valvas. Duas valvas significam duas conchas, tá? Então, a gente tem animais marinhos de água doce, algumas com um pé musculoso e achatado, justamente para escavar, e como representantes, ostras e mexilhões ou mariscos, né? A gente também fala assim. As ostras, né, possuem essa possibilidade de formação dessa pérola, né, que nada mais é do que uma formação por deposição de material calcário. Como ele é um animal bivalve e tem essas duas valvas, você tem uma pequena abertura ali, né? Essas valvas não ficam abertas, mas ela tem uma pequena abertura. Então, conforme a gente vai tendo a possibilidade eles vão tendo a possibilidade de entrar um pouco desse material calcário, ele vai formando essa pérola, que é esse material calcário em volta de um grão de areia, tá? Então não é nada demais, né? Isso é super vendido, super comercializado, caríssimo, mas um grão de areia ali dentro que é recoberto por material calcário e aí vira o que a gente chama de pérola. A classe cefalópoda é uma classe muito importante, é a classe mais desenvolvida, mais especializada, vivem nos ambientes marinhos, tem um pé modificado, transformado em alguns tentáculos. É uma estrutura de sifão, onde ele elimina a água, né, que tem a ver com a sua locomoção. Então, os polvos, por exemplo, a gente fala que eles nadam por jato-propulsão, né? Então a água entra e depois ele expele essa água, e isso faz uma força que a gente chama de jato-propulsão. Eles também possuem uma produção de uma tinta, né, que é uma pigmentação que eles usam para se proteger. A gente tem aí representantes com concha externa, como o Nautilus, essa imagem aqui à direita, e concha interna e reduzida, que são as lulas. Não sei se alguém aqui já viu uma lula por dentro, mas tem uma concha que parece um pedaço de plástico por dentro dela. Quando a gente limpa a lula para cozinhar, dá para ver. Ou sem concha, que são os polvos, né? Os polvos não têm nenhuma concha interna. A estrutura interna, em termos de sistema digestório, é completo, né, com boquianos. Digestão extracelular, fora da célula. Possuem animais que são filtradores, que são os bivalves. Como o animal é bivalve, né, e tem essas duas valvas, a água entra ali por aquela abertura entre as duas valvas e ele consegue capturar ali da água que vem do mar enzimas digestivas, alimentos. Ele consegue pegar o que for necessário para ele ali pela água que entra e que depois sai facilmente pela mesma abertura, tá? Então ele vai absorvendo aí esses alimentos e ele vai ter as enzimas que vão digerir esse possível alimento. A gente tem os moluscos que não são filtradores, que são os gastrópodas e os cefalópodas. Os gastrópodas, por exemplo, possuem uma rádula. Essa rádula é como se fosse uma boca, né, com pequenos dentículos, né, uma língua, né, cheia de dentículos, e que eles conseguem ralar estruturas, né, substratos, para conseguir fragmentar algum tipo de alimento para se alimentar. O sistema excretor é feito por metanefrídeos. Essas partes, né, de dizer que tipo de sistema excretor, por exemplo, é muito comum que a gente precise saber o que cada um tem. Como funciona já não é necessário, tá? Então é importante saber como é a excreção do molusco, do artrópoda, né, de cada grupo, mas não precisa saber exatamente o funcionamento. No sistema nervoso, ele tem o sistema nervoso centralizado e ganglionar. Isso já é diferente em relação ao grupo anterior, aos grupos anteriores. Centralizado, né, ele está numa região específica, né,
mas possuem gânglios, né, espalhados pelo corpo. Os moluscos gastrópodas, que são os caramujos, por exemplo, têm 4 pares de gânglios nervosos conectados. Os cefalópodas são mais desenvolvidos. Então a gente costuma dizer que os cefalópodas, que é essa última classe que a gente viu agora, eles têm exatamente uma região cerebral, tá? Eles têm a capacidade de associação, de aprendizado, de memória. Não sei se vocês vão lembrar, talvez não porque vocês são muito novos, mas teve uma Copa, se não me engano era uma Copa de muitos anos atrás, que tinha a história de um polvo que acertava o placar não, acertava quem ia ganhar nos jogos, né? O país que venceria cada tipo de jogo. Se tiverem curiosidade, dá uma pesquisada aí. Óbvio que ele fazia alguma associação por alguma coisa, né? Mas ele realmente é um animal que tem uma capacidade de retenção de dado e memória nessa região cerebral. Em termos sensoriais, né, eles possuem tentáculos, né, com células táteis e quimiorreceptoras, percebem bem o ambiente quando encostam um substrato no chão, né, possuem olhos que têm a percepção de estímulo de luz, né, então não é exatamente um olho mega desenvolvido, tirando os cefalópodas, né. Os cefalópodas, cefalópoda tem a ver com, na verdade, céfalo vem de cérebro, né, e pódes vem de pé. Então é como se fossem pés na cabeça, por causa dos polvos, né, os tentáculos saem ali a partir da cabeça. Eles já têm olhos bem desenvolvidos, tá, com várias estruturas até que a gente tem, córnea, íris, cristalino, retina, e por isso eles conseguem formar imagem, diferente das outras classes. Os estatocistos, alguns indivíduos possuem esses estatocistos que têm uma possibilidade de percepção de equilíbrio, né, e força gravitacional. Eles conseguem mudar a posição muito facilmente, muito rapidamente, quando percebem alguma mudança no ambiente. Os osfrágios, que são órgãos quimiorreceptores e também com função gustativa e olfativa, não são todos os indivíduos que têm, mas aqueles cefalópodos lá com concha externa, né? Não lembro se vocês lembram da imagem, mas ele tem essa possibilidade de percepção, né? Inclusive gustativa e olfativa, e por isso que os cefalópodes realmente eles são a classe mais desenvolvida. Sistema respiratório feito por brânquias, né, os indivíduos que são aquáticos, e pulmões, os indivíduos que são terrestres. Óbvio que não é um pulmão super desenvolvido como o nosso, mas já é um pulmão. Sistema circulatório, são os primeiros animais na escala evolutiva a apresentar um sistema circulatório, então lembrem de colocar isso lá no que vocês estão preenchendo lá naquele quadro, tá? Possuem pigmento respiratório, isso é muito importante para a circulação. Possui uma circulação aberta, ela não passa no interior de vasos sanguíneos, tá? Tirando os cefalópodas. Em termos de reprodução, isso faz diferença, né, a cada grupo. Os bivalves, a maioria é dioica, então tem sexos separados, machos e fêmeas. Gastrópodes, a maioria é monoica, então hermafroditas, né? Por isso o caramujo africano, né? Tem muita gente que fala, poxa, eu tirei todos os caramujos do meu quintal. Tempos depois estava cheio de caramujo. Se ficar um caramujo, ele tem a capacidade de se reproduzir, né? Fora que ele já pode ter deixado alguns ovos por esse quintal que se desenvolveram e geraram novos indivíduos. E os cefalópodos todos dioicos. Fecundação cruzada, interna e externa, direta, né? Então tem um processo de fecundação, né? De reprodução sexuada. Desenvolvimento direto ou indireto, então dependendo do animal, ele passa por metamorfose e outros não. Então lá quando colocarem isso no quadro, é só colocar desenvolvimento direto / indireto, tá? Os bivalves têm uma fecundação externa, com formação de uma larva, depois que se origina um adulto. Então essa fecundação acontece fora do corpo dos animais, tá? Então vai ter uma liberação dos gametas que vão fecundar fora do corpo dos indivíduos. Os gastrópodes têm uma fecundação interna e cruzada, então até pela imagem aqui dá para ver, né? Principalmente aqueles que são dioicos, mas a maioria é realmente monoica. E os cefalópodes têm fecundação interna e cruzada.
A importância econômica desses moluscos são muitas, né? Eles são super utilizados na culinária, né? Então a gente se alimenta de polvos, lulas, mexilhões e vários outros, né? Escargot, que é um gastrópoda. Na verdade, até uma curiosidade é que o caramujo africano surgiu aqui no Brasil. Ele é uma espécie exótica, né? Então ele não é exatamente do Brasil. E ele foi inserido aqui meio que numa tentativa da gente fazer uso dele na alimentação, como o escargot francês, mas que é um animal marinho lá, inclusive, né? Só que aí esse caramujo africano encontrou um meio muito fácil de se adaptar aqui, né? E ele nem tem um predador direto, né? Então facilita muito a reprodução dele. Os cefalópodes, então, produzem aquela tinta, né, escura, que é produzida por uma coisa de defesa, né, de se defender de algum tipo de perigo. E é essa tinta que se faz o nanquim, que antigamente era utilizado para fazer as tintas, né, de canetas, para aquelas canetas tinteiro. Mas ainda se usa hoje na área artística, né, e também é utilizado na culinária. Essa tinta de polvo também é utilizada na culinária. Tem a questão das pérolas, né, que são comercializadas e tem um valor comercial altíssimo. Importância medicinal, né, que a gente tem polvos diferentes, né, óbvio que nem em todos os lugares, em todos os mares eles vivem, né. Então, por exemplo, esse polvo aí da imagem, ele vive em águas rasas do Pacífico e tem a possibilidade de causar um problema muito sério, até a morte de pessoas por conta de uma secreção venenosa que ele produz. Existem alguns cefalópodes, por exemplo, que são gigantes em outros mares também. Então isso acaba sendo muito perigoso. O polvo, né, como ele diz aqui, são criaturas tímidas, então eles têm um instinto de cuidado com a prole. Então tende a se defender se ele tiver, né, com pequenos filhotes ou na época da reprodução.